Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia neste mês de outubro o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho.
Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 153. Passes. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que a sare e viva. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 23. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes, como transfusão de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia, por parte dos discípulos novos, a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando, por nossa vez, a obra de amor através das mãos fraternas. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Graças a Deus. Agradecidos ao concurso de Catuíte e de toda a espiritualidade de luz que sustenta a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, estamos nesse instante elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, para te agradecer a oportunidade de estarmos iniciando mais uma reunião de fluidoterapia. Te agradecendo por tudo que nos será ofertado nesta noite. As vibrações, o estudo do Evangelho, os fluidos que nos chegarão também, porque para a emissão dos fluidos não importa a distância, e nem importa a nossa presença física lá na casa física do Centro Espírita Miguel. Aonde estivermos e o nosso pensamento conectado à luz, conectado a Ti, ao nosso Pai e aos trabalhadores amigos desta nossa casa, com certeza efetivaremos todo o trabalho que precisa. Efetivaremos todos os cuidados nos nomes que estão relacionados nas nossas listas de trabalho e também para aqueles nomes que neste momento estão em nossa mente.
todos serão atendidos. Te pedimos, por favor, Mestre querido, que por favor leve agradecimento até Deus nosso Pai, por tudo que desde já estamos recebendo e sempre Ele nos proporciona grandes oportunidades, muitas vezes nem percebidas, mas sempre Ele está conosco. Obrigado por tudo, Mestre, e assim, sob a Tua permissão, estamos dando por iniciada mais uma reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Boa noite a todos. Aqui estamos novamente, felizes por mais essa oportunidade de compartilhar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com vocês. Vamos dar continuidade à introdução desta obra, hoje conversando sobre a autoridade da doutrina espírita, tentando compreender em particular o conceito trazido por Kardec a respeito da universalidade do ensino dos espíritos. Vamos lá? As verdades ou leis divinas vão sendo descortinadas para a humanidade na medida que ela evolui, que se capacita intelecto e moralmente para absorver tais verdades de modo cada vez mais completo e profundo. A fim de nos ajudar nesse sentido, Deus nos alimenta a existência com várias manifestações e ensinos que chegam continuamente ao mundo físico, através de sábios, profetas e missionários que sempre existiram em todos os povos. Porém, em determinadas épocas de maturidade da civilização, a providência divina promove a manifestação de grandes revelações. Como estudaremos mais tarde no capítulo 1 desta obra, a primeira grande revelação ocorre há milênios, revelando-nos o Deus único através de quem? De Moisés. A segunda nos revela um Deus paternal e amoroso através de Jesus, nada mais, nada menos que o nosso governador planetário, um espírito de luz antes mesmo de começarmos a habitar a Terra. Nós percebemos duas coisas em comum nessas duas revelações. Em ambos os casos, elas se dão localmente, no seio do povo hebreu, em dois tempos bastante distintos da história. De tal forma que, nos dois casos, levou um bom tempo para se propagar a outras partes do globo. A outra coisa em comum é que as novas verdades são anunciadas através de um personagem encarnado. Moisés no primeiro caso, Jesus no segundo, como nós dissemos. De certa forma, a força, a sabedoria e a convicção desses dois personagens é que conferiram autoridade e autenticidade aos ensinos ministrados, particularmente no caso do Cristo. Mas também há que se considerar o contexto. No caso da lei mosaica, por exemplo, ela acaba fazendo uso da ignorância e da superstição do povo de então para se impor através do medo de um Deus poderoso e bom, mas ainda vingativo. E daí surge mais recentemente, há quase 2 séculos, a terceira revelação. Ela ocorre da mesma forma que as outras. Que características possui para se adequar ao novo contexto da civilização? Como é que se afere a sua autoridade em relação às outras duas? Como vemos aqui ilustrado, essa terceira revelação, o Espiritismo, carrega ensinamentos de cunho triplo, abordando os aspectos científico, filosófico e religioso, integrando o saber à moral. Sobre esse triângulo, a doutrina espírita assenta as próprias bases, com uma enorme responsabilidade de conduzir a humanidade a um futuro em que prevaleça o amor e a sabedoria. Então, nada mais importante
que a autoridade e a legitimidade dos seus ensinamentos, a fim de alcançarem ampla disseminação e aceitação. Igualmente crucial, gente, é conhecer que aspectos de sua revelação conferem essa garantia. E é sobre as considerações de Kardec acerca desse tema que nós vamos refletir essa noite. Porém, eu confesso a vocês que uma pergunta me ocorreu enquanto eu li os parágrafos de Kardec. Por que essa questão da autoridade da doutrina foi introduzida com maior ênfase no Evangelho segundo o Espiritismo, e não desde o Livro dos Espíritos? Afinal, o livro que nós estamos estudando é o quarto do Pentateuco Espírita, editado depois de obras como o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Mas foi aí que, olhando para o triângulo espírita, me dei conta que o aspecto religioso não está colocado à toa no vértice superior do triângulo. Ele representa o instrumento da conquista moral, a busca da sublimação da alma. E esse aspecto, principal razão de ser da doutrina, é alimentado pela razão desenvolvida pelo conhecimento filosófico e científico da doutrina na base da pirâmide. Tá certo, Edinho, e daí? E daí que faz todo sentido que as 3 primeiras obras do Pentateuco trouxessem o alicerce racional da doutrina, a base da mesma. De fato, nós vemos as questões filosóficas e científicas bem fundamentadas no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e em Céu e Inferno. Mas é a partir do Evangelho segundo o Espiritismo que o vértice moral se torna o centro das atenções, e os ensinamentos trazidos precisam provar que verdadeiramente representam a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, que faria reviver a essência de seus ensinamentos. Daí então eu pude ampliar a minha noção da importância, da gravidade dessa obra que nós estamos estudando, e compreender a importância de se exaltar justamente nessa introdução a solidez e a autenticidade dos ensinamentos espíritas, responsáveis por fornecer novas luzes e fortalecer a base do ensinamento cristão. Após essa reflexão introdutória, vamos nos concentrar em entender os argumentos de Kardec sobre o modo como nos foi trazido a revelação espírita. É o que o codificador chamou de universalidade do ensino dos espíritos, e onde, diz ele, reside a força do espiritismo. Basicamente, é uma revelação cuja origem não é puramente humana, pois que carrega conhecimentos sobre a dimensão espiritual, isto é, da vida que nos espera após a morte do corpo, e que só aqueles que ora ou habitam aquela dimensão podem nos passar. Ou seja, para começar, o ensino provém dos espíritos. E a sua universalidade, o que quer dizer isso? Quer dizer que ela é manifestada em várias partes do mundo ao mesmo tempo, ou melhor, à mesma época. É comunicada através de vários intérpretes, os médiuns, independentemente de sua origem ou condição. E é disseminada a todos sem distinção de qualquer tipo. E segundo Kardec, quais são as vantagens propiciadas nesse modo de revelação de caráter coletivo? A neutralidade da revelação é preservada, diz ele, a maior garantia de sua autenticidade como doutrina unificada e maior velocidade e amplitude na sua divulgação. Vamos analisar mais detalhadamente essas características com Kardec. O codificador nos diz: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Para entender melhor essa escolha dos espíritos
nós precisamos recordar o contexto em que a terceira revelação chega à sociedade humana. A ciência já tinha avançado bastante, derrubando vários mitos e desafiando os dogmas religiosos. Qualquer revelação através de um único homem teria que ser submetida ao crivo do conhecimento humano. É o positivismo do século XIX. Com os ensinamentos chegando à Terra em múltiplos veículos, isto é, através de vários médiuns, absolutamente desconhecidos entre si, a revelação deixa de ser restrita a um ser encarnado que inerentemente estaria inserido na sociedade, associado a algum tipo de ação, a um status social, ou quem sabe até mesmo a uma religião. Nas palavras de Kardec, abre aspas, qualquer que fosse a classe a que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente, e nem todas as nações o teriam aceitado. Ao passo que os espíritos se comunicam em todos os pontos da Terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos, e todos os aceitam. Portanto, gente, evitando-se a veiculação dos novos ensinos através de um único homem, encarnado no caso, a origem da revelação a partir dos espíritos passa a ser uma possibilidade a ser investigada, já que se trata de um mesmo conceito partindo de múltiplas mentes, de lugares e culturas completamente distintas. Além disso, a nova revelação, sendo promanada da espiritualidade, traz outra importante consequência, como nos faz refletir Kardec. Pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na Terra, de surgir de todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Ou seja, podem morrer os intérpretes da revelação ou queimar-se os livros, mas não podem queimar os espíritos. Através da universalidade dos ensinos, também se garante a neutralidade da revelação. Quanto a isso, Kardec argumenta o seguinte: o Espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões, em vez de apaziguá-las. Portanto, amigos, alcançando o globo em toda parte, como uma chuva de ensinamentos unificados e elevados, não há como se imputar à doutrina um dono, um autor ou uma nacionalidade. O seu caráter passa a ser universal, eliminando rixas e dissensões que poderiam surgir se tal revelação possuísse origem definida nesse mundo. Este aspecto lembra muito a proposta do Esperanto como linguagem universal e neutra. A outra vantagem reivindicada é a velocidade de propagação dos ensinos. Quis Deus, diz Kardec, que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, com o auxílio dos inúmeros médiuns que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. E Kardec conclui a esse respeito: nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos,
Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem de que não gozara ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Lembrando que isso aqui foi dito em 1863. Então, nesse aspecto, também precisamos contextualizar a importância que se dá a essa vantagem. Lembrando que a revelação espírita chega no século XIX e que, apesar dos avanços tecnológicos que proporcionou naquela época, longe eles estavam de se equiparar aos recursos de comunicação globalizada que temos hoje. Então, se chegasse hoje essa revelação até nós, a vantagem da universalidade dos ensinos quanto à propagação, a velocidade de propagação, não seria um diferencial tão forte, mas naquela época, certamente o era. Depois de compreendermos as vantagens da múltipla origem das comunicações mediúnicas adotada pelos espíritos para revelar o espiritismo, eu pergunto a vocês: isso por si só garante a unicidade dos conceitos a partir do material que foi compilado por Kardec, proveniente das diversas partes do mundo? Eu não acredito. Para isso, o controle universal dos ensinos precisa também atender a outro princípio, o princípio da concordância das comunicações, como foi chamado pelo Kardec. Ele afirma o seguinte: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. E ele completa mais adiante nesse ponto: prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente, em diversos pontos ao mesmo tempo, e de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo. Então, de fato, meus irmãos, acho até que, além do Espiritismo, determinadas revelações científicas chegaram e ainda chegam ao nosso globo dessa mesma forma, de forma abrangente e sincronizada, embora alguns prefiram crer como pura obra do inconsciente coletivo. Kardec também explica que não é por ser de origem espiritual que a mensagem é autêntica e aproveitável. E isso porque, entre os desencarnados, tanto quanto entre nós que estamos encarnados, existem diferenças de capacidades, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que alguns espíritos mais não sabem do que muitos homens, e que só os espíritos da categoria mais elevada, já desmaterializados, são despidos das ideias, das presunções e preconceitos terrenos. A ciência aqui, então, é identificar a revelação dos espíritos sábios pelo seu conteúdo e não pelo nome que tragam como autoria, por mais respeitável que seja. Nesse sentido, assevera Kardec o seguinte: o primeiro exame comprovativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. A importância desse exame das comunicações e o alto grau de exigência de Kardec quanto a esse aspecto podem ser ilustrados pelo seguinte trecho extraído da Revista Espírita de 1863, no artigo intitulado Exame das comunicações medianímicas que nos são dirigidas. Nesse artigo escreve o codificador: aplicando esses princípios de ecletismo às comunicações que nos enviaram, diremos que em 3.600 há mais de 3.000 que são de uma moralidade irreprochável e excelentes como fundo, mas que desse número não há sequer 300 para a publicidade e apenas 100 de um mérito inconteste.
Aqui a gente pode constatar a extrema prudência de Kardec em publicar as revelações que representavam essa nova revelação. Ainda no mesmo artigo, ele esclarece que no mundo invisível, tanto quanto na Terra, os escritores não faltam, mas os bons escritores são raros. E acrescenta que, abre aspas, é mais fácil tomar um nome do que justificá-lo. Naturalmente se referindo aos espíritos que querem enganar. Por isso, diz ele, ao lado de alguns bons pensamentos, frequentemente encontram-se ideias as mais excêntricas, e os traços os menos equivocados ao lado da mais profunda ignorância, né? Dando-nos a compreender aí a importância de todo cuidado, de toda exigência, de todo crivo, né? Nas publicações de mensagens que representem essa nova revelação. Vale resumir algumas das características levantadas por Kardec sobre a forma com que os espíritos superiores procedem com a revelação espírita. Em primeiro lugar, os espíritos verdadeiramente ponderados, quando não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, eles nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram que a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se guarde a confirmação. Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei enquanto essas instruções permanecerem insuladas, ou seja, quando ainda não forem confirmadas por várias outras. Que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Outra peculiaridade desses espíritos é que eles não atacam as grandes questões da doutrina senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada, e quando as circunstâncias se revelem propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros. E ainda consideram, por mais bela e justa seja uma ideia, seria impossível que desde o primeiro momento congregue todas as opiniões. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera e são mesmo necessários para o maior realce da verdade, convindo que se produzam desde logo, para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. E para terminar, selecionamos esse parágrafo de Kardec como síntese do estudo da noite. Abre aspas. Não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos espíritos. Não será um homem, e muito menos nós, que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Nem será tampouco um espírito, vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos, comunicando-se sobre toda a terra por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Nisto está a sua força e a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um só. A opinião universal, eis o juiz supremo, que se pronuncia em última instância. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Então, meus irmãos, chegamos ao final de nossa exposição, esperando que tenhamos facilitado a compreensão desse tema e desejando a todos muita paz, vibrações salutares, principalmente dirigidas aos enfermos que procuram o auxílio da espiritualidade de nossa instituição. Até breve, um abraço.
Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Ao término de nossa reunião, estamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, agradecidos que estamos pelas oportunidades que nos foram proporcionadas nesta noite. Em primeiro lugar, pelo estudo do Evangelho que nos foi ofertado, por todos os fluidos que também recebemos, fluidos esses que nos trazem a cura, que nos trazem a melhora do nosso campo vibracional. Agradecidos também por toda essa pontuação. Vamos refletindo sobre tudo o que estudamos. Vamos repensando a nossa caminhada para que empreguemos atitudes e pensamentos de forma melhor. Te pedimos também, Mestre Jesus, que por favor leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Tanto que Ele nos proporciona, e muitas das vezes nem percebemos. Mas aqui, nesse instante, mais leves e mais tranquilos, estamos a agradecer por tudo que não sabemos nem mensurar. E assim, Mestre querido, que as Tuas vibrações de luz e de paz permaneçam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que elas estão. Estamos ainda na luta, evitando esforços para estarmos vibrando na Tua face. Obrigado por tudo. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.